Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio no canal. Hoje, o episódio faz parte do Harmonizando Direito, em parceria com a FAPES e a FDCI, que tem como objetivo levar o direito de forma acessível para as pessoas em situações de baixa vulnerabilidade, e principalmente para as pessoas de baixa renda, que nem sabem, talvez, que têm conhecimento daquele direito. E é por isso que o podcast existe. Pegar assuntos complicados e transformar em assuntos leves para a população de baixo conhecimento ter acesso a essas informações. E para a gente conversar hoje, temos o Dr. Robertson Lousada Teixeira, advogado pós-graduado em Civil e Direito Processual Civil. Sejam bem-vindos, Robertson. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, obrigado por estar aqui com a gente hoje. O assunto de hoje está muito rico, temos bastante coisa legal para apresentar para vocês hoje, então vamos direto ao ponto. Dr. Robson, o que é o NPJ e para que ele serve na prática? O NPJ é o Núcleo de Prática Jurídica, estabelecido pelo MEC como a, a, a parte institucional da faculdade que cuida da atividade prática. Então, o Núcleo de Prática Jurídica ele é responsável por uma parte do nosso currículo. Então, dentro do nosso currículo, nós temos uma atividade de estágio supervisionado. Esse estágio é todo supervisionado, todo administrado, todo gerenciado por um núcleo de prática jurídica. Dentro do núcleo de prática jurídica, além das atividades simuladas, nós temos também atividades práticas com atendimento à população carente. Então, além dos alunos terem acesso a informações, conhecimento dentro de atividades simuladas, eles também participam do atendimento das pessoas carentes que procuram o atendimento do núcleo de prática da faculdade. Perfeito, senhor. Quais tipos de problema as pessoas podem resolver ali? Tem alguma área mais procurada? Então, a gente atua na área civil e na área criminal. Na área civil, o que é mais procurado é relacionado a direito de família. Então, nós temos muitas questões relacionadas a divórcio, a alimentos, guarda de menores, curatela. A gente também trabalha com um pouco de inventário negativo, porque muitas pessoas às vezes precisam fazer um inventário, pedir um alvará para levantar um dinheiro que está depositado. Então, a gente também faz alguma coisa na área de inventário, geralmente negativo, que são pessoas que não têm bens a inventariar, mas tem algum valor a ser levantado. Então, a gente também atua nessa área. Atuamos bastante também na área possessória. Há muita dificuldade na legalização de imóveis, então, muita discussão de vizinhos, também questão de documento. Então, tem muitos imóveis que são adquiridos sem domínio, sem escritura, e precisam depois regularizar, adquirir esse domínio. Então, nós também atuamos muito nessa área de ajuizar ações de uso capião para poder obter o domínio em favor das pessoas que são possuidoras de áreas, mas não têm um documento daquela área. Sim, muito bom. Quem pode ser atendido? Existe algum critério como renda? Então, o critério que nós utilizamos hoje é o de até 2 salários mínimos por família. Pode não ser o melhor critério, mas alguém tem que ter algum critério e nós criamos um, tá certo? A gente entende que se a pessoa comprovar efetivamente que, mesmo tendo uma renda um pouquinho superior, tem uma dificuldade muito grande de subsistência com aquele valor, a gente acaba cedendo um pouquinho e atendendo, mas geralmente a gente atua para quem tem renda familiar de 2 salários mínimos. Como funciona o passo a passo? A pessoa chega e o que acontece depois? Primeiro ela passa por uma triagem. Nessa triagem nós verificamos qual é o tipo de problema que a pessoa tem. Os alunos fazem um levantamento das dificuldades que são apresentadas e a gente verifica se é caso ou não da propositura de alguma ação. Se for caso, por exemplo, em que é possível tentar uma conciliação, a gente marca uma sessão conciliatória, uma sessão de conciliação, convida a outra parte a comparecer e os alunos, junto com a advogada da área civil, que é a doutora Marcela Ferri,
junto com a professora da área civil, eles tentam uma conciliação, que é o primeiro passo para tentar resolver de forma amistosa um problema que pode evitar o ajuizamento de uma ação. Caso a gente não consiga uma solução amistosa nessa conciliação, aí então, sendo o caso de ajuizamento, nós vamos então propor a ação cabível. Perfeito. O NPJ atende casos como plano de saúde? Quais reclamações que vocês mais costumam pegar? Nós não temos nenhum caso ajuizado de plano de saúde. Se somos procurados para poder oferecer orientação, a gente orienta, mas geralmente o beneficiário de um plano de saúde, o contratante de um plano de saúde, geralmente não se enquadra no, vamos dizer assim, nos requisitos que nós utilizamos para poder atender, principalmente na questão relacionada à renda familiar. Então, nós não temos nenhum caso até hoje, tá certo? Mas orientação a gente acaba concedendo. A pessoa pode chegar aqui e pedir uma Sim, se precisar de orientação, a gente atende e orienta. Perfeito. Quantos casos, em média, o núcleo atende ou leva à justiça? Ah, nós já chegamos a ter mais de 1000 por ano. Nossa, bastante. Hoje nós temos entre 150 e 200 casos em andamento, tá? E a gente tem que limitar o atendimento, né, conter a demanda, porque a gente não tem uma estrutura tão grande, com muitos advogados que possam dar conta de cuidar de tantas ações que acabam aparecendo, acabam surgindo de cada atendimento que a gente faz. Então, às vezes, um atendimento gera mais de uma ação. Então, nós temos hoje uma agenda com 3 atendimentos novos e também temos casos que retornam. É óbvio que não é só preparar uma ação, preparar uma petição inicial, distribuir. Esse processo tramita. Então, nós temos que dar conta do processo tramitando, com petições que vão sendo necessárias no decorrer do processo. Então, a gente acaba ficando muito ocupado se a gente não tem estrutura suficiente para atender mais do que a gente atende. Entendi. Doutor Robson, tem algum caso em específico, sem identificar partes, que mostra a diferença que o MPJ faz na vida das pessoas? Ah, são diversos casos. Há pouco tempo nós tivemos um caso aqui de uma guarda de uma criança que foi levada para o estado do Rio de Janeiro e a doutora Marcela conseguiu agir de forma muito profissional, com bastante conhecimento, também com muito cuidado para não ferir nenhuma suscetibilidade, não desagradar a ninguém, mas ela teve sucesso na busca e apreensão de uma criança que estava lá no estado do Rio de Janeiro, e esse foi um caso emblemático para nós, porque parecia que não ia se resolver, e a gente conseguiu resolver. Mas são muitos os casos que a gente acaba vibrando no final, né, com o sucesso da causa, né? Isso é. Então, para quem está chegando agora e precisa ouvir como que procura vocês, tem que agendar? É gratuito? Tem que agendar, é gratuito, e o agendamento no próprio site da FDCI, nós temos lá o NPJ, é só clicar na janela do NPJ, que tem os telefones, os contatos e o e-mail para poder fazer o agendamento. Feito o agendamento, os documentos, a nossa secretaria vai pedir os documentos que são necessários para aquele tipo de atendimento, e aí a pessoa traz os documentos no dia do atendimento, e os alunos, juntamente com a nossa professora Marcela, que também é advogada, farão esse atendimento para prestar vamos dizer assim, o acesso à justiça que é tão necessário e que nem todo mundo consegue. Excelente. Então, para fechar, por que esse trabalho é importante, tanto para quem é atendido, quanto para os estudantes? Você tem como deixar uma mensagem final, assim, da importância desse trabalho para a sociedade e para os estudantes? Olha, para os estudantes eu diria o seguinte: eu sou professor nessa faculdade desde 1995 e toda vez que encontro um ex-aluno, é muito prazeroso dizer assim: aprendi alguma coisa com o professor, hoje faço alguma coisa que aprendi quando me ensinou lá na faculdade. Então, assim, o resultado é muito bom, a gente tem um sucesso muito grande um- com o retorno, né, do egresso. O egresso sempre traz um retorno muito bom para nós, dizendo que o que aprendeu aqui foi importante para a sua vida profissional. E
dá uma carga de conhecimento bastante importante para que os alunos consigam ter acesso, ter facilidade no exame de ordem e acesso também à atividade da advocacia. Com relação ao nosso cliente, nós tratamos ele assim, o nosso cliente ele vai ser atendido, ele vai ter oportunidade de ter acesso à justiça. Nem todo mundo tem acesso à justiça, né? Então, assim, para eh, não criar dificuldade para ninguém, a gente se esforça ao máximo para atender naquilo que fomos demandados. Então, assim, ó, o retorno para o cliente é extremamente importante, porque você, às vezes, coloca uma pedra em cima de um problema enorme que ele estava convivendo há muito tempo, resolve uma dificuldade enorme para o nosso cliente que ele nem imaginava que pudesse resolver. Então, assim, a satisfação é sempre muito grande de poder verificar que a gente consegue cumprir um papel, desenvolver uma atividade bastante importante para a sociedade, né, de toda a nossa região aqui, que é grande, e também de poder influenciar os nossos alunos na atividade profissional que eles embarcarem no futuro, né? É um diferencial de vocês aqui, né? A gente entende que sim. A gente é sempre muito bem lembrado por isso. Ai, que maravilha. Perfeito. Então, doutor Robson, muito obrigado por vir aqui com a gente hoje. E é exatamente esse o propósito do Harmonizando Direito. É levar informação de forma simples para a sociedade, de baixa vulnerabilidade. Bom, muito obrigada a todos que participou aqui com a gente e até o próximo episódio. Muito obrigado.